Estamos aqui mais uma vez, porém, com os meninos do nono ano, que, né, é a nossa primeira conversa em 2024 com os meninos do nono ano, em que também vamos fazer um balanço aqui do que foi discutido no primeiro e segundo capítulo do livro Bernoulli, né? Primeiro e segundo capítulo porque capítulos extremamente ligados um ao outro. O primeiro capítulo fala sobre a consolidação do capitalismo, vimos as características do capitalismo e do socialismo, e dentro do capitalismo a gente começa a falar sobre a globalização, né? Já emendando com o segundo capítulo que começa a falar sobre as redes, né? As conexões, né? Analisando aí a evolução das revoluções industriais e como as revoluções industriais elas acabaram intensificando cada vez mais os pontos, os países, né? Como a relação entre os países se tornou ainda mais intrínseca, ainda mais dependente, né? Ok? E aí, pessoal? Aí hoje eu tô com o Fabião, com a Luísa, com a Amanda e com a Pietra, né? Estamos aqui com o nono A e com o nono C, né? Ok? Tô com duas turmas, então confundi um pouquinho. E aí, gente? O que destacou em vocês, o que fez os olhos de vocês brilharem, que chamou muita atenção de vocês em relação ao capítulo? Quem quer falar? Eu gostei muito do protecionismo, mesmo que a gente falou bem pouco até, querendo ou não, eu gostei muito do fato dos países quererem se proteger das mercadorias que vêm de fora. Então, para isso, eles acabam taxando e tal. Eu achei bem legal, que eu não sabia mesmo, eu não fazia a mínima ideia que tinha essa taxação para proteger o próprio país. E que se o próprio país se vê muito ameaçado pelos outros, eles vão acabar se fechando mais, vai ser um pouco ruim para a população, porque não vai ter muita opção de escolha também ali no produto. A palavra protecionismo, né, que vem de proteção, são as políticas que os países criam justamente para poder, que o Estado produz, né, para poder justamente proteger a população da cultura, né, de culturas de fora, proteger a população ou o país em relação à sua história, à sua origem, a economia, que no caso que a gente bateu muito, né, a questão econômica, a gente falou muito sobre a questão das ideias neoliberais, né, e as ideias neoliberais batem bastante com a questão do protecionismo, né. A globalização ela é um fenômeno maravilhoso, né? A gente sabe que o mundo cada vez mais ele está dependente, muito mais ligado, graças às tecnologias, mas as políticas dos países se tornam uma barreira para a economia global, né? E aí a gente analisou dentro de sala de aula justamente até que ponto isso é bom, até que ponto isso é ruim, certo? Ok? Os efeitos dessas medidas. A importância do protecionismo, né? Até que ponto é bom o protecionismo, até que ponto o protecionismo já pode vir a atrapalhar, né? Que pode ser bom para as próprias empresas, mas ruim para a opção de escolha que não vai estar tendo para o consumidor. Assistimos vídeos, né? Documentários ou reportagens falando justamente, né, de um lado ruim, mas também de um lado bom, né? Que existe o lado bom, mas existe o lado ruim. Uma das partes que é mais fundamental do capítulo é da globalização. O conceito dela é integração social, econômica, cultural em escala global. A grande parte dessa ligação vai a partir das comunicações, como por exemplo agora que vocês estão escutando a gente no podcast, que ela é feita a partir das redes sociais. Essas redes sociais elas são controladas, elas são feitas por empresas multinacionais. Essas multinacionais, elas detêm um papel muito fundamental na globalização em si, porque elas têm uma função de dominação perante a elas e elas auxiliam a conexão, né? o monopólio entre si. Então, tudo que você faz hoje, que tem ligação, vem muito dessas multinacionais. E, além disso, elas também promovem muito a ideologia do neoliberalismo. O neoliberalismo é uma fase a mais do capitalismo, no qual ela se caracteriza pela não interferência de maneira efetiva do Estado na economia. A menor participação do Estado. E aí,
essas multinacionais, eles buscam para obter mais flexibilidade nas leis trabalhistas, para ter um maior mercado e assim eles conseguirem vender. Novamente, uma coisa que foi bem explicada dentro de sala de aula, né, e deixando claro aqui também, que para tudo existe, né, uma dose. Né? Um produto, ele, dependendo da dose, ele pode ser veneno, como ele pode ser remédio. Né? Então, a gente analisa dentro de sala de aula até que ponto é bom, né? Até que ponto isso acaba se tornando prejudicial para a sociedade, para a cultura, né? De maneira geral. Né? Por isso falamos da questão do protecionismo, como a gente também discutiu aí a questão de quais países desenvolvem essas tecnologias, né? Então, eu queria falar também sobre os blocos econômicos, né? Eu vou focar mais na União Europeia, e muita gente não sabe, mas antes da União Europeia em si, teve a Comunidade da Europa do Carvão e Aço, que foi a primeira aliança que teve entre a Europa. E os principais motivos da criação da União Europeia foi que, depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa queria ser novamente a principal economia mundial. Então, eles seguiram as 5 medidas dos blocos econômicos, que são as zonas de livre comércio, a União Aduaneira, depois o Mercado Comum, a União Monetária e, por fim, a União Política Econômica. Só que, por conta de que a Europa é um aglomerado de países, né, um continente, devido a isso, cada país tem sua própria cultura. Não todo o continente, mas países do continente, né? Sim, tem sua própria cultura. E, devido a essa união, tem uma grande dificuldade por conta da história cultural de cada país. Então, por exemplo, quando teve a União Monetária, com a criação da moeda local única... O euro. Isso. Cada país, a moeda carrega a história de cada país. E, devido a isso, teve uma grande dificuldade nessa união. Além disso, também, o Reino Unido saiu, que foi a saída do Reino Unido ficou conhecida como Brexit, por conta de que, com a crise de 2008 dos Estados Unidos, alguns países da Europa foram afetados, que foram Portugal, Irlanda, Itália e Grécia. E o Reino Unido teria que ajudar com isso. Então, eles fizeram um plebiscito na região e eles votaram para a saída do Reino Unido. E com isso, a economia da União Europeia foi afetada, mas foi ativamente bom para o Reino Unido. Associado à questão o movimento do Brexit, ele começa justamente com a crise de 2008, né? Que Sim. os países não estavam preparados, já tinham uma dívida econômica, né? Portugal, Irlanda, Itália e a Grécia já tinham uma crise econômica e aí a crise de 2008 acabou afetando ainda mais, né? E isso abalou, evidentemente, a economia da União Europeia, né? Mas outra questão, né? Que além dessa ajuda por conta da crise de 2008, nós tivemos também, já em 2014, a Primavera Árabe, né? Então, aquela Sim. massa de imigrantes que chegavam na França, principalmente França e Alemanha, né? Como área de refúgio, esses refugiados sírios, eles acabaram provocando uma insatisfação na Inglaterra, porque a Inglaterra não aceitava, né? Os países da Europa fazem parte exceto, nesse caso aqui, o Reino Unido, do Tratado do Espaço Schengen, que é um tratado humanitário, né, que os países assinam para políticas de recolhimento, né, de ajuda a refugiados num período de crise, como aconteceu no caso da Primavera Árabe, que no caso da Síria, né? E aí foi o estopim, né, do Reino Unido, em 2014, que aí começa o movimento do Brexit. Né, que é a saída, né, que levou anos aí, porque é meio complexo, né, a saída. Sim, a saída não se resolve, né, e a gente discutiu isso, né, em sala de aula, a questão dos blocos econômicos, né, porque a gente foi falar nós falamos sobre a nova ordem mundial, né, a multipolaridade depois da bipolaridade, e os países da Europa, alguns países da Europa, né, 26 países hoje, fazem parte aí do bloco europeu, que fortaleceu a economia da Europa. Também tem uma curiosidade muito grande, que em 2010 eles aceitaram uma quantidade boa de países. Só que esses países, eles eram antissocialistas, e a União Europeia só aceita países capitalistas. Porque as práticas são capitalistas, né? Não casa, não entra, né?
Eu vou falar do desemprego estrutural, que é o homem ser substituído pela máquina. Como, por exemplo, tinha 5 trabalhadores na fábrica. Esses 5 vão ser substituídos por uma máquina e uma nova profissão vai ser gerada para operar e consertar a máquina. Surgindo novas profissões, aumento do desemprego, infraestrutura na economia, aumento de consumo e aumento de produção. Porque a máquina faz o trabalho de 10 homens. A gente discutiu em sala de aula a questão do desemprego estrutural. A tecnologia, ela substitui o homem. Então, hoje, uma máquina faz serviço de vários, né? Mas o que caracteriza ainda mais o desemprego estrutural é justamente o fato de que profissões deixaram de existir. Né? Hoje em dia, a gente analisou em sala de aula até, por exemplo, supermercado. Quem já não presenciou no supermercado hoje, os caixas de autoatendimento. Então, a tendência é que amanhã os caixas deixem de existir. Né? Algumas profissões, como né, já não se usa mais máquina de escrever, né? Os saudosistas usam, aqueles que gostam né, de lembrar do passado, mas como uma questão de hobby, né, não como uma questão profissional, que gosta de usar uma máquina de escrever. Né, o datilógrafo, que era o profissional que manuseia uma máquina de escrever, ele hoje já não existe mais, ele foi substituído. Ou ele teve que se reciclar, ou seja, ele teve que voltar novamente para a escola, para um curso, e aprender a manusear o computador, porque a máquina deixou de existir. O campo também acontece a mesma coisa. Antigamente nós tínhamos muito as pessoas que trabalhavam manualmente no campo, como por exemplo na colheita da cana, e hoje foram substituídos pela máquina. Né? Aqueles que enxergaram o futuro, aqueles que viram esse avanço da tecnologia chegando, tiveram que se reciclar. Né? Okay? Tem um exemplo muito interessante que uma série chamada Sem Cat mostra nos restaurantes não tem garçonete, é uns robôs que atende. E tem um outro episódio dessa mesma série que não é entregador que entrega as encomendas de um aplicativo, e sim drones, que acabam cometendo erros que humanos não cometem, por não ser treinados da maneira que os humanos são treinados. Aí dentro dessa questão, a gente falou sobre o just in time, que é o tempo curto, o tempo justo, né? Ou seja, por quê? Porque no período do Fordismo, né, para a gente fazer uma comparação, no Fordismo se produzia para depois vender. Então se produzia, né, se fazia o estoque, né, e depois vendia. Então deixava o produto pronto. Hoje em dia não, né? O que a gente começou a observar graças à globalização é que o homem começou o quê? A acelerar o processo de produção. Né? E aí a gente entra em empurre de push. Ou seja, hoje já não produz para vender, para empurrar depois. Hoje puxa, ou seja, agora vem a venda para depois a produção. E aí, aí dando como exemplo uma loja aqui em Uberaba, que é ela aqui no centro da cidade, ela é de 3 andares. Hoje você entra dentro dela, a loja vazia, né? E essa mesma loja tem uma filial dentro do shopping, né? Ou seja, lojas de magazine que na década de 90 eram grandes galpões aqui no centro da cidade, hoje elas diminuíram o seu espaço e migraram para dentro do shopping, né? E dentro do shopping ela não tem a necessidade do espaço. Por quê? Porque o grande depósito não fica em Uberaba, né? Alguns produtos ficam aqui, mas às vezes a gente vê uma promoção na televisão de um produto que não tem na loja, mas com certeza a loja em 24 horas, 48 horas, 24 horas, 48 horas, a loja te entrega o produto. O produto não está nem na cidade. Né? Eles fizeram isso para não acabar estragando o produto e isso ter a queima de estoque, que às vezes também... Exato, ou seja, todo esse processo dentro do Just in Time, que é também relacionado ao toyotismo, ou seja, começa em toda a cadeia produtiva, né? Então, a robótica, os meios de comunicação, o meio de transporte, tudo evoluiu. Né? Então, hoje, numa loja, a loja necessariamente não tem não são grandes lojas, são lojas pequenas porque existe um depósito central onde vai guardar esses produtos. Depois esses produtos são distribuídos, né? Porque é mais fácil. Né? As fábricas não fazem mais estoque de produto produzido, por quê? Porque é prejuízo.
A gente mesmo dentro de casa, às vezes, guarda alguma coisa, acaba estragando. Pode acabar não Né? vendendo. Arranha, amassa. Imagina numa fábrica, né? Onde o espaço ali, o chão de fábrica, ele é dinâmico. Então, isso também pode estragar. Né? Então, vamos deixar para produzir na hora que for vendido. E também evita furto. Fechou? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Sobre as características da globalização, também tem a integração cultural, no qual ela tem pontos positivos e pontos negativos. Os pontos positivos é que tem uma mais diversidade, tem uma miscigenação de culturas entre o mundo. Então, por exemplo... Uma divulgação. Uma divulgação, por exemplo, uma pessoa de lá do outro lado do mundo pode ir visitar, ter curiosidade sobre um país, ir lá visitar, fazer turismo. A gente... E, além disso, também conhecer a cultura e, quem sabe, aderir à própria cultura. E aí é um problema muito sério, né? Porque a gente fala do ponto positivo, que é a gente conhecer culturas que não conhecíamos, né? Mas o problema é a uniformização, né? Hoje o mundo ele conhece algumas culturas em específico, né? Graças à velocidade da informação, como por exemplo a indústria do cinema, que é uma forma de informação, né? É um caminho de informação. E aí a população acaba aderindo a alguns costumes, né? A gente deu até exemplo dentro da sala de aula em relação à Nike, né? No filme De Volta para o Futuro, quando a Nike se divulgou, né, do mundo afora, né? Então, hábitos, costumes acabam se padronizando. Isso é um problema, porque algumas culturas acabam sendo deixadas de lado. Mas o lado bom é que a gente acaba conhecendo culturas diversas. Ok? Beleza? Gente, a gente fica por aqui.